E aí pessoal, bora falar de assuntos interessantes. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre a questão de créditos de carbono. Vou deixar o link do vídeo que eu expliquei o que é e como o produtor pode gerar créditos de carbono. E agora nós vamos falar sobre a questão, né, de gases de efeito estufa e créditos de carbono na produção de leite, que é um assunto que eu gosto muito, né, que eu já estudei bastante sobre isso. E ontem, lá na Expo Direto Cotrijal, a gente participou de um evento sobre o assunto e deu para tirar algumas informações interessantes. Inclusive, deu para confirmar aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui para vocês, comparando sistema de produção de leite confinado e sistema de produção de leite, como nós trabalhamos aqui, né, focando no pasto. Bom, a pecuária leiteira, ela tanto emite como captura carbono do ambiente. Como é que ela emite? Ela emite com o uso de combustível fóssil, né? Que seria com o uso de combustível do maquinário, trator trabalhando vai emitir. As máquinas, equipamentos construídos, instalações para fabricação também emite, transporte, né? E ela emite também do próprio animal, né? Que é o metano que o animal emite, né? Durante o processo aí de ruminação, alimentação, né? E ela consegue capturar também, mas diferente da agricultura a pasto, muito menos. Eu vou explicar para vocês qual é essa diferença, né? A agricultura em si, ela emite e ela capta carbono. O processo de agricultura, dependendo como ele é feito, né, ele emite carbono ou ele pode sequestrar. Quem faz plantio convencional, que vira a terra, não tem cobertura de solo, pouca matéria orgânica, ele vai gerar muito mais gases de efeito estufa do que um sistema de plantio direto, com cobertura, né, um sistema de rotação de culturas. Então essa é a primeira diferença. Gado confinado, ele emite muito mais, né? Ele consegue capturar pouco. Por quê? O processo de produção de grãos, né, tem toda uma cadeia envolvida. E não é só a questão da vaca, é a questão do sistema como um todo. Então, quando eu vou plantar grão, todo ano eu estou mexendo na terra. Estou fazendo plantio, eu estou usando maquinário, né, para fazer plantio, para fazer colheita. Aí eu colho o grão, eu levo o grão da propriedade até um armazém, até uma cooperativa, tem transporte. A industrialização desse grão em ração, ela gera também gases de efeito estufa. O transporte dessa ração, ela também gera, né? Então, às vezes, a ração ela anda 200, 300 quilômetros até chegar no produtor. Outras vezes fica pertinho. Então, tudo isso são sistemas, né, que acabam utilizando muito combustível fóssil, que acaba emitindo esses gases. O gado confinado num espaço, ele também emite, né, muitos gases naquele espaço. E o sistema que você utiliza também. Você vai alimentar o gado, você usa um trator, né, com uma desensiladeira, então você gasta combustível, você gasta mais energia, né? Então tudo isso é um gerador de gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, você planta, a tua plantação, ela capta. Então, o que acontece é que é feita uma conta, né, de quanto é captado e de quanto é emitido. Como um gado confinado, né, um gado de leite confinado pode reduzir a emissão de gases? Existem poucas alternativas e o que se falou ontem no encontro seriam duas apenas, né? Que seria o uso de energia renovável, por exemplo, energia sustentável, que seria colocar placas solares, né, para usar a energia solar para movimentar ali o tambo, e alguns aditivos que se usa na alimentação dos animais para diminuir a fermentação, né, para diminuir esse processo fermentativo. Então também seria alternativa. Então são só duas, são poucas alternativas. Quando a gente vai falar de gado no pasto, aí a conversa é diferente. O produtor ele pode emitir mais do que captar num sistema pasto, quando o sistema é muito ruim, pastagem degradada,
atividade extensiva, né? Não faz adubação. Então, aquela produção de leite assim de 1 a 2 cabeças por hectare, num pasto degradado, com pasto com solo à amostra, com erosão. Então, esse é um sistema que ele é totalmente poluidor, né? Quando você entra num sistema com pastagem bem manejada, pastejo rotacionado, uso de adubação, né? Tentar diminuir a adubação química e colocar mais adubação natural, pó de rocha, por exemplo, adubo orgânico, composto orgânico, né? Ter um piqueteamento, ter sombra, ter árvores no sistema. Isso tudo está captando o CO2, né? As árvores do sistema, essa rotação de culturas, né? Usar milho, usar pasto, colocar leguminosa no sistema, então é muito benéfico. Então a produção de leite, ela teria uma dificuldade, por exemplo, entre o confinado, né, ser um gerador de créditos, e coisas que eu vejo para o futuro, gente, que talvez pode ou não pode acontecer, mas é uma visão minha, dentro daquilo que a gente estuda. Eu acredito que num futuro a produção de leite confinada ela seja taxada, né? Que se pague uma taxa pela quantidade de gases de efeito estufa que se emite. Eu acredito nisso. Enquanto que a produção de leite a pasto num sistema silvopastoril, com pastagem perene, com rotacionado, ele seja um bonificado, né? Enquanto que um paga, o outro recebe. Talvez possa até haver uma compensação. Aquele que produz no pasto, num sistema bem sustentável, ele vai gerar crédito e que o produtor confinado tenha que comprar crédito, tá? Não existe ainda, não tem lei que fala isso, não tem nada que fale, não tem projeto. Isso é uma visão minha para o futuro, tá? Eu posso estar navegando, como se diz, boiando na maionese, né? Ou eu posso estar vendo algo que realmente vai acontecer dentro daquilo que se desenha hoje dentro dessa questão ambiental. Da mesma coisa vale o gado de corte, né, de confinamento, que é tratado à base de silagem e grão, em relação ao gado de corte no sistema de engorda a pasto dentro de uma integração lavoura-pecuária, de uma integração pecuária-floresta. Então são diferenças que a gente analisa, tá? Pode ser que isso impacte muito, né, que vamos dizer assim, torne inviável um tipo de produção? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que seja talvez uma taxação, né, ou talvez uma bonificação para aquele produtor que tem no sistema pasto. O que a gente ouviu numa palestra anterior, lá no município de Criciúmal, quando você falou da produção de leite na Nova Zelândia e essa questão de produção de leite a pasto. Né? O palestrante lá, ele falou que na Europa algumas marcas de queijo, de manteiga, de leite, elas têm preços bem superiores no mercado por vir de vacas a pasto, né, do que leite de confinamento. E que tem algumas empresas que pagam mais pelo leite de vacas a pasto do que pelo leite de vacas confinadas. Eu até tentei pesquisar na internet alguma coisa, mas eu não consegui encontrar nada de concreto para trazer um exemplo de uma empresa. Mas foi um palestrante que falou que conhece a atividade lá, então com certeza são relatos daquilo que ele já viu na prática. Né? Então são coisas que a gente começa a analisar nesses diferentes sistemas. Vai na mesma linha, por exemplo, das galinhas, dos ovos das galinhas engaioladas e dos ovos das galinhas felizes, que chamam que são galinhas que têm um espaço maior, têm acesso a pasto e tudo mais. Né? Vai mais ou menos nessa linha. Então o consumidor, hoje ele tem uma visão de que aquilo que é natural tem um valor maior daquilo que é mais artificial. Então a vaca num pasto, ela está expressando a sua naturalidade, ela está pastejando, comendo pasto verde, vivendo mais na natureza do que uma vaca confinada, da mesma forma que uma galinha numa gaiola, ela tem uma vida diferente de uma galinha que tem uma área para ciscar, para comer pasto verde, enfim. Então são análises que a gente faz. Mas dentro da atividade leiteira, como é que o produtor pode ser um ajudante da natureza?
é cuidar do solo, fazer sistemas, né? Então nós temos um desafio grande para a atividade do leite, por ela hoje, ela ser nas propriedades assim, uma atividade que o produtor quer produzir muito e com isso ele tem que explorar ao máximo o solo. Então ele não tem tempo de fazer uma cobertura, ele não tem tempo de fazer uma rotação de cultura, porque ele precisa produzir muita comida para o gado, né? Então são desafios, mas dentro dessa questão de crédito de carbono, de mercado de carbono, seria mais ou menos isso em relação à atividade do leite. Como eu sempre digo nos vídeos, a gente busca conhecimento, traz conhecimento para vocês, né, de graça. Então a gente pede a colaboração, né, de você compartilhar esses vídeos com seus amigos, para que mais pessoas fiquem sabendo disso, tendo esse conhecimento, e ajuda no nosso trabalho também, no reconhecimento do nosso trabalho de trazer essas informações para o produtor. E deixa sua opinião nos comentários, o que você acha desse assunto, já conhece, desconhece, coloca aqui nos comentários para a gente saber também, tá joia? Abraço para você e até o próximo vídeo.